Durante anos, servi como líder longe de casa e fui responsável por várias igrejas. Tenho uma cardiopatia congênita, mas nunca tive nenhum problema de saúde mais grave. Mas, devido à idade, não sou mais a mesma nem mental, nem fisicamente. Ficar acordada até tarde me deixa exausta. Sinto fraqueza e meu coração não fica bem. Em agosto passado, a líder contemplou minha condição e achou que eu não aguentaria mais um cargo tão estressante e me fez voltar para cuidar da saúde e cumprir um dever mais apropriado. Isso me deixou bem transtornada. Eu achava que era um momento crucial para acumular boas obras. Ser transferida, ser apenas uma crente em vez de líder, era ter menos chances de praticar, entrar na realidade mais devagar e diminuir minha chance de ser salva. Não seria como ser líder, que sempre resolve os problemas dos irmãos e aprende rápido as verdades, com uma chance melhor de ser salva. Perguntei-me se Deus estava usando essa situação para me expor e me eliminar. Quanto mais refletia, menos conseguia conter minhas lágrimas. Uma irmã comungou comigo quando soube como eu me sentia e me disse que a vontade de Deus estava nisso e que quando não a entendemos, devemos nos submeter, orar e buscar mais e nunca reclamar. Correto. A comunhão dela me fez ver que não foi por acaso, que havia uma verdade que eu devia buscar e na qual devia entrar e que devia me submeter. É claro. Mas embora dissesse que me submeteria, ainda estava chateada. Quando acordava e me lembrava disso, revirava-me na cama sem sono e pensando sem parar. Tive fé por tantos anos e justo quando a obra de Deus está no momento crucial, perco a chance de ser líder. Sou apenas uma crente comum. Ainda tenho a esperança de ser salva e aperfeiçoada. Estava cada vez mais angustiada e não queria encarar isso. Queria continuar servindo como líder. Mas temia que se minha saúde piorasse, eu atrasaria o trabalho da igreja. Não devia ser egoísta, pensar só em mim e não no trabalho da igreja. Certo. Parece angustiante. Como você buscou a verdade para resolver isso? Sim. Durante meus devocionais, li algumas das palavras de Deus sobre como os anticristos lidam com as mudanças no dever. E entendi um pouco sobre mim mesma. Que tal assistirmos a um vídeo? Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: em circunstâncias normais, uma pessoa deveria aceitar e se submeter a mudanças em seu dever, mas deve refletir sobre si mesma, reconhecer a essência do problema e seus próprios defeitos. Isso é algo benéfico e é algo que as pessoas podem alcançar facilmente. Mudanças no dever não são um obstáculo intransponível. São simples o bastante para que qualquer um possa avaliá-los claramente e tratá-los corretamente. Quando algo assim acontece com uma pessoa normal, no mínimo, ela consegue se submeter e também se beneficiar ao refletir sobre si mesma, ganhando uma avaliação mais precisa de se o desempenho de seus deveres é qualificado. Mas isso não é assim para os anticristos. Eles são diferentes das pessoas normais. Não importa o que aconteça com eles. Onde está essa diferença? Eles não obedecem, não cooperam proativamente, nem buscam a verdade de todo. Em vez disso, sentem repulsa por isso e resistem a isso. O analisam, o contemplam e quebram a cabeça
em especulação. Por que estou sendo transferido para outro lugar? Por que não posso continuar cumprindo o meu dever atual? Será que realmente não sou apto? Eles me dispensarão ou expulsarão? Eles ficam revirando o ocorrido em sua mente, analisando-o infinitamente e ruminando sobre isso. Quando não aconteceu nada, eles estão perfeitamente bem. Mas quando algo acontece, aquilo começa a se agitar dentro do seu coração, como se estivesse em águas tempestuosas, e a sua cabeça se enche de perguntas. Visto de fora, pode parecer como se fossem melhores do que os outros em ponderar questões. Mas, na realidade, os anticristos são apenas mais malignos do que as pessoas normais. Como essa maldade se manifesta? Suas considerações são extremas, complexas e secretas. Coisas que não ocorreriam a uma pessoa normal, a uma pessoa com consciência e razão, são algo comum para um anticristo. Quando é feito um ajuste simples no seu dever, as pessoas devem responder com uma atitude de obediência. Fazer o que a casa de Deus as manda fazer e fazer o que for incapaz de fazer. E não importa o que façam, fazê-lo bem dentro daquilo que estiver em seu poder, com todo o seu coração e com toda a sua força. O que Deus fez não foi em equívoco. Uma verdade tão simples pode ser praticada com um pouco de consciência e racionalidade. Mas isso está fora do alcance das capacidades dos anticristos. Quando se trata da adaptação dos deveres, os anticristos imediatamente oferecerão raciocínio, sofisma e resistência. E lá no fundo, eles se recusam a aceitá-la. O que exatamente está no seu coração? Suspeita e dúvida, então sondam outros usando todos os tipos de métodos. Eles sondam um ambiente com as suas palavras e ações e até coagem e seduzem as pessoas a dizer a verdade e a falar honestamente por meios inescrupulosos. Ninguém imaginaria que os anticristos fizessem tanto alardo, causassem tantos problemas e tentassem todos os meios à sua disposição para criar tamanha confusão por causa de uma mudança nos seus deveres. Por que complicariam tanto uma coisa tão simples? Só há uma razão. Os anticristos nunca obedecem aos arranjos da casa de Deus e sempre vinculam estreitamente o seu dever, a sua fama e seu status, à sua esperança de bênçãos e ao seu destino futuro. Eles pensam: uma vez que perder meu dever, minha reputação e meu status, não haverá esperança de obter bênçãos. E isso seria igual a perder a minha vida. Por isso não posso ser descuidado. Portanto, devo me precaver contra os líderes e obreiros da casa de Deus, para que eles não estraguem as minhas bênçãos. Devo manter meu dever, reputação e status, e só então poderei esperar ganhar bênçãos. Os meus irmãos, irmãs e os líderes e obreiros não são confiáveis. Só posso confiar em mim mesmo para ganhar bênçãos. Um anticristo acha que ser abençoado é maior que os próprios céus, maior que a vida, mais importante que a mudança de caráter ou a salvação pessoal, e mais importante que ser um ser criado que está à altura do padrão. Ele pensa que ser um ser criado que está à altura do padrão, cumprir bem o seu dever e ser salvo, são coisas insignificantes que mal merecem ser mencionadas, enquanto ganhar bênçãos é a única coisa em toda a sua vida que nunca deve ser esquecida. Não importa o que encontre, não importa quão grande ou pequeno seja,
Ele é incrivelmente cauteloso e atento, e sempre deixa uma rota de fuga aberta para si mesmo. Assim, quando seu dever for ajustado, se for uma promoção, o anticristo pensará que tem esperança de ser abençoado. Se for um rebaixamento de líder de equipe para assistente de líder de equipe, ou de assistente de líder de equipe para membro regular do grupo, ou se não tiverem nenhum dever, ele achará que isso é um grande problema e acreditará que sua esperança de ganhar bênção é minúscula. Que tipo de perspectiva é essa? É uma perspectiva adequada? De forma alguma. Essa opinião é absurda. Em seu coração, os anticristos sempre equiparam a altura do seu status com o tamanho de suas bênçãos. Quer seja em meio à família de Deus, quer seja em qualquer outro grupo, para eles, o status e a classe das pessoas são estritamente delineados, assim como os seus desfechos finais. Quão elevada é a posição de alguém e quanto poder ele exerce na casa de Deus, nesta vida, tudo isso é equivalente à magnitude das bênçãos, recompensas e da coroa que ele receberá no próximo mundo. Eles estão diretamente vinculados. Essa opinião tem base? Deus nunca disse isso e nunca prometeu nada do gênero. Mas esse é o tipo de pensamento que surgirá dentro de um anticristo. Vocês não diriam que pessoas como os anticristos têm um problema de saúde mental? Não são malignos ao extremo? Não importa o que Deus diz. Eles não prestam atenção nem o aceitam. Amém. As palavras de Deus mostram que os anticristos só acreditam por bênçãos. Eles classificam os deveres, vinculando o status, alto ou baixo, a mais ou menos bênçãos. Acham que, sem status, eles não têm chance de ser salvos. Assim entendem errado e até lutam contra Deus. Só se importam com seus interesses e bênçãos. Nunca buscam a verdade nem aprendem. Não têm nenhuma reverência nem submissão a Deus. Mas são maus e perversos por natureza. São. Pelo meu comportamento, eu era igual a um anticristo. Eu vinculava meu status a minhas bênçãos. Por isso, não sabia lidar com uma mudança em meu dever. Eu pensava em muitas coisas, achando que, se não pudesse ser líder, minha chance de ser salva seria menor. Na verdade, a casa de Deus arranja o dever de cada um de acordo com os princípios e nossa situação atual. Eu tinha problemas de saúde. Líderes lidam com muita coisa. É muito estressante. E meu corpo não aguentava. Meu dever sofreria. Chamar-me de volta para assumir o que eu pudesse era bom para mim e a igreja. Sim. Mas eu entendi errado e desconfiei. Quando a líder disse que eu devia voltar, meu primeiro pensamento foi que teria status baixo se não fosse líder e que não teria chance de ser salva. A ideia de não ser abençoada era como se eu tivesse perdido minha única esperança na fé. De repente, perdi qualquer motivação. Vi que eu não enxergava as coisas com base na verdade, mas com base em interesses pessoais. Quando meus desejos não eram satisfeitos, eu achava que Deus usava essa situação para me expor e me eliminar. Eu tinha uma natureza maligna e astuta. Imaginava que Deus fosse igual à humanidade corrupta, sem justiça nem imparcialidade, como se Ele determinasse nosso desfecho com base em nosso status ou dever. Acreditava que, só se tivéssemos status, Deus nos salvaria. Isso não era negar a justiça de Deus e blasfemar? Sim. Após tantos anos de fé, vi que não entendia nem obedecia a Deus. Se Deus não usasse essa situação para me expor,
eu não teria percebido como era errada a minha busca. Seria eliminada por Deus como um anticristo, se continuasse daquele jeito. Verdade. Se sempre temos escolhas, motivos e adulterações e não obedecemos a Deus, isso não é cumprir o dever de um ser criado, é resistir a Deus. Correto. Mais tarde, li algumas passagens das palavras de Deus que me ajudaram a ver minha perspectiva errada. Vou ler para vocês. Ótimo. Alguns não sabem bem o que significa ser salvo. Acreditam que quanto mais anos de fé, maior a chance de salvação. Que quanto mais doutrinas espirituais entenderem, maior será a sua chance. Ou pensam que os líderes e obreiros da igreja certamente serão salvos. Todas são noções e imaginação humanas. A chave para isso é entender o significado de salvação. Ser salvo significa ser libertado da influência de Satanás e obedecer genuinamente a Deus. O que vocês devem possuir para se libertarem do pecado e da influência de Satanás? A verdade. Para ganhá-la, devem equipar-se com as palavras de Deus, devem experimentá-las e praticá-las para entender a verdade. Somente então poderão ser salvas. Se alguém pode ou não ser salvo, nada tem a ver com seus anos de fé, com o conhecimento que tem, quanto sofre ou que dons ou pontos fortes possui. Poder ganhar a verdade é a única coisa vinculada à salvação. Quanta verdade você entendeu? E quantas palavras de Deus se tornaram a sua vida? De todas as exigências de Deus, em quais você alcançou entrada? Nesses anos de fé, quanto você entrou na realidade das palavras de Deus? Se você não sabe, ou se não alcançou nada dessa entrada, você não tem esperança de salvação. É impossível você ser salvo. Não importa seu conhecimento, ou se acredita em Deus há muito tempo, se tem boa aparência, se sabe falar bem, ou se foi líder ou obreiro por vários anos. Se não buscar a verdade, nem praticar as palavras de Deus, e lhe faltar experiência e testemunho reais, então não há esperança de que você seja salvo. Outra passagem. Eu leio. Sim. Decido o destino de cada pessoa, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão, mas em se possui ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Entendam que todos os que não seguem a vontade de Deus também hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Logo, todos os punidos assim o são para a justiça de Deus e como retribuição por seus numerosos atos malignos. Amém. Amém. Essas passagens me comoveram muito. Vi que ser salvo nada tem a ver com ser um líder ou ter status. Salvação é questão de livrar-se dos caracteres corruptos de Satanás e submeter-se a Deus. Só os que praticam a verdade, que foram purificados da corrupção, se submetem a Deus e vivem segundo as palavras dele, podem ser salvos. É Sim. isso. Não importa nosso dever. Temos que aceitar a verdade, ter foco na autorreflexão quando somos tratados, conhecer nossa corrupção por meio das palavras de Deus, arrepender-nos e mudar. Por meio dessa busca, podemos ganhar a verdade e ser salvos. Com Sim. certeza. Não importa quão alto seja o status de alguém, se não buscar a verdade, ele será eliminado. Sim. Assim como Paulo. Ele tinha status e prestígio altos e realizou muito, mas nunca buscou a verdade nem mudança de caráter. No fim, ele não entendia a si mesmo nem a Deus. Ele só se esforçou para ganhar bênçãos e recompensas, e sempre deu testemunho
de si mesmo, do quanto sofreu pelo Senhor. Gabou-se de não ser inferior aos maiores dos apóstolos e se vangloriou. A coroa da justiça me está guardada. Ser capaz de professar tal heresia de que ele era um Cristo vivo ofendeu o caráter de Deus e ele foi punido por Deus. Certamente. Mas Pedro era diferente. Nunca se importou com status em sua fé. Ele só buscou conhecer e se submeter a Deus. Praticou as palavras de Deus, conheceu a própria corrupção. E, no fim, foi crucificado por Deus. Submeteu-se até a morte, amou Deus e Deus o aperfeiçoou. Sim. Isso nos mostra que ser um líder ou ter status não é um padrão para a salvação. Alguém com status que não busca a verdade, mas resiste a Deus, que não vive as palavras de Deus, será eliminado. Definitivamente. Com certeza. Se alguém não tem status, mas está na senda certa e busca a verdade, pode ganhar a verdade e ser salvo por Deus. Sim. Exatamente. Status nada tem a ver com ser abençoado ou não. Você está certa. Me senti bem melhor quando percebi isso. Estava pronta para me submeter a Deus e aceitar a mudança. Graças a Deus. Mais tarde, assisti a um vídeo que me ajudou a entender melhor a vontade de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que são promovidos e nutridos não são muito melhores do que os outros. Todos experimentaram a obra de Deus por volta do mesmo tempo. Aqueles que não foram promovidos nem nutridos também deveriam buscar a verdade enquanto cumprem seus deveres. Ninguém pode privar os outros do direito de buscar a verdade. Algumas pessoas são mais ansiosas na sua busca da verdade e têm algum calibre. Por isso são promovidas e nutridas. Isso se deve às exigências do trabalho da casa de Deus. Então, por que a casa de Deus tem tais princípios para promover e usar as pessoas? Porque há diferenças no calibre e na personalidade das pessoas. E cada pessoa escolhe uma senda diferente, o que leva a desfechos diferentes na fé das pessoas em Deus. Aquelas que buscam a verdade são salvas e se tornam pessoas do reino, enquanto aquelas que não aceitam verdade de forma alguma, que não se dedicam ao seu dever, são expulsas. A casa de Deus nutre e utiliza as pessoas com base em se elas buscam a verdade e em se elas se dedicam ao seu dever. Existe alguma distinção na hierarquia das várias pessoas na casa de Deus? Por ora, não existe hierarquia em status, posição, valor ou título das várias pessoas. Pelo menos durante o período em que Deus opera para salvar e guiar as pessoas, não há diferença entre a posição, a função, o valor ou o status das várias pessoas. As únicas coisas que são diferentes se encontram na divisão do trabalho e nos papéis dos deveres desempenhados. É claro que, durante esse período, algumas pessoas, como exceções, são promovidas e nutridas e desempenham alguns trabalhos especiais, enquanto outras pessoas não recebem tais oportunidades devido a várias razões, como problemas com seu calibre ou ambiente familiar. Mas Deus não salva aqueles que não receberam essas oportunidades? Não é esse o caso. Seu valor e sua posição são inferiores aos dos outros? Não. Todos são iguais perante a verdade. Todos têm a oportunidade de buscar e ganhar a verdade. E Deus trata a todos de forma justa e sensata. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que, na casa dele, não existe status alto nem baixo. Todos assumem deveres diferentes, de acordo com as necessidades. Mas todos são iguais diante da verdade. Com Com certeza. certeza. Sempre que cumprimos um dever, tendo status ou não, as palavras de Deus sustentam cada um de nós.
Ele não favorece ninguém por causa de seu status. Certo. Deus arranja situações, eventos e pessoas para todos com base em suas necessidades, para experimentar a obra dele e entrar na verdade. Ele nunca priva ninguém da chance de praticar e entrar na verdade. Deus é justo com todo mundo. Ele é. Ele é. Ganhar a verdade ou ser salvo não é determinado por nosso dever, mas pela nossa própria busca. Verdade. Ser um líder não significa que Deus o agraciará enquanto ignora os crentes comuns. Deus ilumina as pessoas com base na atitude delas em relação à verdade. Podemos ver a justiça dele nisso. Amém. Todos têm um dever diferente e se deparam com coisas diferentes. Mas os caracteres corruptos, arrogantes e astutos que revelam são todos iguais. Com certeza. Contanto que busquem e pratiquem a verdade e se livrem da corrupção, podem ganhar a verdade e ser salvos por Deus. Certo. Sim. Por outro lado, se alguém não busca a verdade, não procura nem pratica a verdade, não importa o dever que cumpra ou como seja treinado, nunca ganhará a verdade nem será salvo por Deus. Verdade. Eu, por exemplo, depois de anos como líder, com todas as oportunidades, quanta verdade eu realmente ganhei. Essa mudança no meu dever deixou-me deprimida e cheia de queixas. Não obedecia a Deus e não tinha a realidade da verdade. Eu era um exemplo perfeito. Mas continuei, pensando tolamente que era preciso ter status para ser salva. O status tinha me subido à cabeça. Sim. Sem buscar a verdade, não podemos ganhá-la. Não importa o status. Verdade. Alguns irmãos nunca são líderes, mas continuam buscando a verdade. Têm um fardo em seu dever, buscam a verdade e executam as verdades que conhecem. A corrupção que revelam diminui e submetem-se cada vez mais a Deus. Eles vivem as palavras de Deus, ganham a aprovação e a alegria de Deus. Lembro do que Deus disse: se buscar genuinamente, eu lhe darei o caminho da vida e você será como um peixe de volta à água. Se não buscar genuinamente, eu tomarei tudo de volta. Não desejo dar palavras da minha boca aos ávidos por conforto como porcos e cães. O Senhor Jesus também disse uma vez: porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Amém. Amém. Deus é justo e a verdade não é parcial com ninguém. Sim. Crentes comuns e líderes têm chances iguais de ganhar a verdade. O importante é ter a determinação de buscar a verdade e conseguir praticá-la. Com certeza. Entender isso foi muito esclarecedor para mim. Antes, preocupava-me não ter as mesmas chances de praticar não sendo líder e ter uma chance menor de ser salva. Até achei que Deus queria me eliminar, que Ele não me salvaria. Era imaginação minha sobre Deus. E era blasfêmia. Eu não conhecia as intenções sinceras de Deus. Percebo agora que, todos esses anos, fui motivada por uma busca equivocada. Só cumpria meu dever para ser abençoada, pensando que minha busca estava certa. Fui enganada por uma imagem falsa e não conhecia a mim mesma. Essa mudança no meu dever revelou minha perspectiva equivocada na fé. E finalmente vim para diante de Deus para refletir. Entendi minha corrupção e os problemas em minha perspectiva. E vi a justiça de Deus. Também aprendi sobre quem Deus salva e quem Ele elimina. Ganhei
alguma submissão a Deus. Graças a Deus. Essa situação foi a proteção e salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Essa é a bênção de Deus. É sim. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus que me ajudou a ver minha senda de entrada. Vou lê-la. Certo. Como criatura de Deus, o homem deve procurar cumprir o dever de uma criatura de Deus e buscar amar a Deus sem fazer outras escolhas, pois Deus merece o amor do homem. Os que buscam amar a Deus não deveriam buscar benefícios, nem buscar o que pessoalmente anseiam. Este é o meio de busca mais correto. Se o que busca e põe em prática é a verdade, e se o que obtém é mudança de caráter, então a senda que você trilha é a correta. Ser aperfeiçoado ou eliminado depende da sua própria busca, o que significa que sucesso ou fracasso dependem da senda que o homem trilha. Amém. Amém. Encontrei uma senda de prática nas palavras de Deus. Sou um ser criado. Não importam os arranjos de Deus, devo me submeter ao governo dele. Não posso ter fé e cumprir um dever só por bênçãos. Se posso ser salvo ou não, se sou abençoado ou não, enquanto viver, devo buscar a verdade e o conhecimento de Deus. Mesmo que seja eliminada por Deus no fim, isso será a justiça dele. Após entender a vontade de Deus, meu dever me impactou menos. Pude aceitar serenamente os arranjos da igreja. Graças a Deus. Com o que essa situação trouxe à luz, aprendi sobre minhas perspectivas de busca equivocadas na fé. Também aprendi que ser ou não ser salvo não depende de status nem de quanto trabalho se faz. O importante é ganhar a verdade. É se submeter a Deus. Sim. Ganhar a verdade e mudar seu caráter de vida na fé é o que realmente importa. É sim. Desde então, só quis ficar com os pés no chão e cumprir meu dever para satisfazer a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.